Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe mais um dia na nossa vida. Deus abençoe tua casa e abençoe toda a sua família nessa manhã, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui. Peço que você fique no vídeo até o fim. E no final nós vamos estar orando para que Deus esteja abençoando tanto a tua vida como a minha também. A palavra de Deus diz aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, eu vou ler aqui do verso 30 ao 36, que diz assim, ó. Mateus capítulo 10, versículo 30 ao 36, que diz assim, ó. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando e se retirando, deixaram o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de longe. Glória a Deus. Você conhece essa palavra aqui do bom samaritano? Né? A palavra do bom samaritano, ela é muito falada nas igrejas, em todo lugar as pessoas sabem. Falar do bom samaritano, todo mundo sabe qual é a palavra, mas não importa as pessoas saber, conhecer e não praticar a palavra de Deus, não fazer aquilo que a palavra de Deus determina, porque nós vamos ser cobrados, irmão, por isso aqui, ó, quando a gente chegar na presença de Deus, Jesus vai te reconhecer, vai me reconhecer se a gente fez a vontade dele, porque ele conhece quem está fazendo a vontade dele, quem está trapaceando, quem está fazendo coisa errada, enganando as pessoas, usando a palavra de Deus para enganar. Então, Deus conhece todas essas coisas. Não adianta eu e você passar a vida toda aqui nessa terra, quando chegar no dia que a gente se apresentar diante de Deus, a gente não ter acesso àquela salvação, a entrada naquela cidade santa que ele foi preparar para mim e para você morar nela. Porque o homem caiu ali, o salteador pegou ele, roubaram, espancaram, deixaram ele ali no chão como se ele tivesse morto. Mas passou um sacerdote que vinha descendo de Jerusalém, viu e passou de longe, não queria nem saber. Ah, isso aí não é problema meu, eu não conheço a família dele, tá entendendo? Mas não é assim, nunca funciona as coisas. A gente não vai sair por aí ajudando todo mundo que a gente encontra na rua. Não é assim, a palavra de Deus não é assim. Mas tem ocasião que Deus coloca junto da gente para ver a atitude da gente qual é. Na ocasião certa, na hora certa, Deus coloca certa situação na frente da gente para ver se a gente vai praticar a palavra dele. Naquela hora ali você está guardando a palavra, você vai lembrar do que tem que fazer. Que era chegar junto daquele homem ali, limpar ele, que nem fez o próximo que veio depois desse sacerdote. O sacerdote passou de longe. E a palavra de Deus diz aqui que, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo o passou de longe, tá entendendo? O levita também passou de longe. O levita é aqueles pessoal que era da tribo de Levi, né? Que no reinado de Davi mesmo, eles louvavam, eles ministravam louvor na casa de Deus, no templo, tá entendendo? Eram homens que conheciam, tá entendendo? A lei de Deus, conhecia o próprio Deus, tá entendendo? Mas na hora de fazer um favor, na hora de ajudar, na hora de interceder ali pela uma vida que estava morrendo ali, um pai de família que vinha descendo ali, e os bandidos pegaram ele, espancaram, tomaram o que ele ia levando e deixaram ele ali para morrer. Por isso, quando a gente fala aqui no vídeo que Deus vai usar pessoas que às vezes não é crente, não conhece a Deus, e às vezes a religião dessas pessoas, você critica a religião dela, mas Deus às vezes vai usar ela para te abençoar. Porque aqueles que você pensa que é teus amigos, que é teu irmão, que vai te ajudar, não vai fazer nada por você. Porque Deus conhece o coração da pessoa, não importa a religião que a pessoa tem, não importa, tá entendendo, aonde ela está indo, o que importa é o coração liberto, o coração disponível para fazer o bem. Deus conhece as pessoas, às vezes a pessoa não está nem na igreja, mas tem um coração puro, tem um coração limpo para fazer o bem, ajudar outras pessoas, ela tem prazer em ajudar outras pessoas. E tem pessoas que são crentes e às vezes estão na igreja, indo para a igreja, falando da palavra de Deus, e não tem coragem de fazer um bem para ninguém, de ajudar ninguém, de dar nada para ajudar uma pessoa, de fazer um favor para uma pessoa, não faz. Isso eu estou falando, não, é a palavra de Deus que está dizendo aqui, que o levita e o sacerdote não fizeram nada para aquele homem.
Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano, que era um povo desprezado pelo judeu naquela época, era um povo que ninguém queria estar junto de samaritano, ele se aproximou daquele homem ali, e a palavra dele diz assim, ó, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele, glória a Deus. Então você vê aqui que o samaritano, que era um povo desprezado, que ninguém dava nada por ele, falava mal deles, ele chegou ali e se compadeceu, glória a Deus, daquela situação que ele estava vendo ali. E chegou perto daquele homem, limpou as feridas dele, colocou azeite, vinho, limpou com vinho, colocou azeite, e levou ele para uma estalagem que é semelhante hoje a um hospital, um centro de recuperação, não sei, eu sei que ele levou ele para lá e mandou cuidar dele ali, cuida desse homem aí, tá entendendo? Cuida dele porque ele estava ali na rua caído ali, os bandidos roubaram ele, espancaram ele. Eu passei ali, não aguentei ver essa situação, essa cena, e eu trouxe ele aqui para vocês cuidar dele. Aí a palavra de Deus diz aqui embaixo que o samaritano fez isso aqui, ó. O qual, pois, glória a Deus, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe, cuidai dele, e tudo o que demais gastarem eu te pagarei quando voltar, glória a Deus. Veja o coração desse homem, veja o coração desse samaritano. Além de ele limpar o homem, pagar a entrada dele ali naquela hospedagem, ele ainda tirou dinheiro do bolso e disse, ó, cuida dele aí, tá entendendo? Bem, e tudo que ele gastar aí, quando eu voltar, eu pago para vocês. Aí você diz assim, pô, será que o dono daquela estalagem confiava nesse samaritano? Mas a atitude dele fez aquele dono daquela estalagem confiar nele. Se ele gastar aí, já estava pago já, que ele tirou o dinheiro do bolso e pagou, mas ele, se gastar mais alguma coisa, você me diz quando eu voltar que eu pago. Será que Deus não se agradou desse? Será que Deus não se agradou da atitude desse samaritano? Aí as pessoas ficam criticando as pessoas porque fulano não é crente, porque não vai na igreja. Mas não adianta a pessoa ir na igreja e não praticar a palavra de Deus. Eu e você são filhos de Deus, e dizendo que são filhos de Deus, que são cristãos, e não usam o dom da caridade, não usam o dom de ajudar outras pessoas, de fazer um favor para outras pessoas. Só pega um negócio, você tem, diz que não tem, tá entendendo, para não dar. Tem quem tá ambicioso, irmão, do zoião, tá entendendo, aquele zoião grande assim de coruja, que não dá nada para ninguém, só quer o que é dos outros. Chega na tua casa, ele quer o que é teu. Ele quer ir na tua casa te visitar para tirar uma vantagem tua. Não é para, tá entendendo? É para tirar uma vantagem sua. Arrancar o que é teu. E na hora que você não tiver nada para dar para ele, ele não vai mais na tua casa. Ele inventa de orar na tua casa para querer arrancar o que é teu, que tem dentro da tua casa, para você dar para ele, servir a ele, tá entendendo? Porque ele se acha no direito de fazer isso. Mas Deus não quer que a gente faça isso. Dá de graça o que de graça tu recebesse. Eu estou dando de graça para você o que de graça eu recebi. Que me libertou, que me salvou. Tem pessoas que não gostam de ouvir a gente falar dessa maneira, mas é a verdade. É a verdade que liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não quer que você seja bobo, não. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A serpente está sempre assim, ó. Bateu no mato, ela está assim. Então você tem que ser prudente, tem que ser cauteloso. Não pode ser bobo, para deixar o inimigo fazer o que quer com você. Aí diz assim, ó. O qual, pois, desses três te parece ser que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Aí Jesus pergunta, qual foi desses 3 aqui que passou, do sacerdote, do levita, do samaritano, qual foi desses 3 que foi o próximo daquele que estava caído ali na rua ali? Foi o samaritano, é claro, né? Mas a gente sabe dessa palavra, a gente conhece, mas só que Deus às vezes quer que a gente quer detalhar a palavra, quer mostrar por detalhe, tá entendendo, o que é praticar a palavra de Deus, o que é fazer a obra de Deus. A gente sabe que as igrejas estão ajudando muitas pessoas aí no mundo inteiro, dando cesta básica, ajudando nas enchentes, quando tem enchente, a gente sabe que ajuda. Ninguém está dizendo isso aqui não, a gente está falando de pessoas individualmente, tá entendendo, que diz que é crente, e na verdade mesmo está envergonhando
o Evangelho, envergonhando a palavra, a igreja de Deus, porque quando é na hora de ela praticar uma situação, ela não pratica, ela não bota em prática aquilo que ela fala. Mas nós temos que vigiar para a gente não cair nessa mesma situação do levita e do sacerdote, mas ser um samaritano de Deus, ser aquela pessoa que está sempre disponível para fazer um favor, para ajudar outras pessoas que necessitam, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa. Receba essa palavra com alegria, porque veio da parte de Deus para você. E saia desse vídeo hoje abençoado em nome de Jesus. E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor me deu essa palavra no coração, meu Pai, e essa palavra que eu passei, meu Deus, para essas pessoas que ouviram o vídeo, que eles sejam abençoados, Pai, que eles sejam cautelosos, seja prudente, meu Deus, com a tua palavra, Pai. Porque não adianta a gente ficar o tempo todo, meu Deus, nessa vida aqui, falando do Senhor, meu Deus, dizendo que é crente, dizendo que é isso, que é aquilo. E, na verdade mesmo, a gente não está praticando a tua palavra, Pai. Nos ajuda, mas vai ser mais prudente, vai ser cauteloso com as tuas coisas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá livramento para esse homem, dá livramento a essa mulher. E repreende, meu Deus, essas pessoas interesseiras, cobiçosas, que só chega junto das pessoas, meu Deus, com o intuito de arrancar as coisas dos outros, Pai. E querer ganhar vantagem, meu Deus, na vida daquelas pessoas mais humildes. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe essa mulher, abençoe a empresa dele, para o comércio dele, o trabalho que ele faz. Eu te peço nessa manhã, meu Deus, eu te agradeço desde já, crendo na vitória de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?